Olá! Olha só! Mais um episódio deste Viral, deste canal, que é meu, é seu, é nosso. É o Viral que vem multiplicar muitas coisas boas. E hoje eu vim multiplicar beleza, eu vim multiplicar saúde, eu vim multiplicar muita coisa gostosa de se saber, que é o cuidado com a nossa pele, com a nossa saúde. E se a gente quiser melhorar aí, né, a gente pode melhorar. E hoje eu trouxe uma pessoa especial, veio diretamente de Brasília, o doutor e cirurgião plástico, que vai deixar essa face maravilhosa pra sempre, Sérgio Morum! Prazer estar aqui, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Fique à vontade, relaxe. Vamos começar apresentando quem é Sérgio Morum para as pessoas te conhecerem, saberem um pouco da sua história. Um breve resumo para a gente saber quem é Sérgio Morum e o que Sérgio Morum representa. Então, eu nasci em Brasília e me formei cirurgião plástico, fiz faculdade de medicina na Universidade de Brasília, UNB, e fiz residência aqui em São Paulo, no Hospital dos Defeitos da Face, no Hospital Santa Marcelina, e voltei para Brasília e já estou na cirurgia plástica há 20 anos. Então, eu sou um cirurgião plástico que, além de cirurgias plásticas, também faz os tratamentos não cirúrgicos, tanto para corpo quanto para face. Então, eu hoje tenho uma clínica ampla que abrange todos esses tratamentos e é isso aí. Gosto muito do que eu faço, estou muito realizado, muito feliz. Como que não realiza, né? Realiza as outras pessoas, deixa as outras pessoas belas, com uma face assim maravilhosa, assim como a minha, né? Modéstia à parte. Mas tem a questão financeira que é muito boa também, né? A cirurgia plástica, ela é bem paga, a gente sabe disso, traz realizações, eu sei que tem riscos aí com a saúde, né, dos pacientes, mas o que eu queria saber da cirurgia plástica? O que você tem percebido do comportamento das pessoas com o tratamento da cirurgia plástica? Assim, as pessoas têm te procurado porque elas se sentem muito incomodadas, a questão é só autoestima, a questão é a mudança no corpo. O que tem feito isso, assim? O que tem feito esse movimento das pessoas, elas migrarem para querer a cirurgia plástica? Porque assim, a cirurgia plástica, quando a gente não entende como ela é, causa um pouco de receio, causa um pouco de medo, mas eu queria entender o que faz a pessoa procurar a cirurgia plástica, que chega até você e ela diz assim: doutor, eu estou com problema de autoestima por conta disso, ou eu não estou conseguindo me ver por conta disso. O que é que faz, de fato, assim, pela sua percepção, a pessoa procurar você, por exemplo? Sim, então é importante destacar, né, que a cirurgia plástica, ela não é uma futilidade. Ela não é só uma vaidade, não é puramente uma vaidade, existe uma necessidade ali. Então, todas as vezes, né, o paciente tem algum problema, né, algum defeito, alguma deformidade, ou alguma aparência no rosto, no corpo, que não deixa ele tranquilo, né, satisfeito e feliz quando ele olha no espelho, quando ele se vê. Então, obrigatoriamente, a cirurgia plástica, ela trata a autoestima. Já dizia nosso professor Yves Pitangui, né, que é uma autoridade mundial na cirurgia plástica, que o cirurgião plástico é um psiquiatra com um bisturi na mão. Olha! Então, de fato, isso acontece, né? Então, como eu falei, há 20 anos eu já estou na cirurgia plástica, então todos os pacientes, eles vêm com alguma demanda de alguma insatisfação com o que eles veem no espelho. Por exemplo, muitas vezes nessa faixa etária, a partir dos 40, 50, 60 anos, tanto homens quanto mulheres, chegam falando: doutor, o meu rosto tá caído, tá derretido, tô derretendo, tá envelhecido e eu tô jovem, não combina. Então, quando a aparência não combina com o seu interior, é a hora de fazer uma cirurgia plástica, fazer algum tratamento para você aparentar exatamente o que você é. E quando você alinha essas duas coisas, aí você está com a autoestima equilibrada lá em cima e tudo funciona bem. Então, sempre vejo no pós-operatório, né, acompanhando os pacientes, ouvindo as histórias, que sempre tem uma mudança, ou na vida conjugal, na vida profissional, na vida sentimental, na vida familiar, no humor. Então, isso de fato muda muito e é uma coisa muito individual, sabe, Lima? As pessoas têm muito preconceito, às vezes, né? A fulana fez uma lipo, mas nossa, ela era tão magra, não precisava. Fulano operou o nariz, mas já tinha um nariz bonito, que absurdo, que vaidade, que ridículo, não precisava disso. Essa necessidade quem determina é o próprio paciente, né? Então eu falo assim, que a indicação da cirurgia, metade dela vem do próprio paciente.
O próprio paciente, ele já tem ali a visão do que ele gostaria de se enxergar, porque né? se ele se incomoda com algo que seja pequeno para outras pessoas, ele se incomoda. E quem é que quer viver o resto da vida se incomodando com alguma coisa em si? E principalmente em si, né? Em si mesmo. Porque assim, a gente já tem tantas questões na vida, né? Assim, todo ser humano, na verdade, né? Eu não vou isentar nenhum, porque é todo mundo cheio de problema mesmo. Então, eu acho que a gente já tem tantas questões, a gente pode melhorar. Eu tenho uma grande amiga, inclusive, chamada, que ela é médica também, doutora Juliana Pessoa. Ela é otorrino, tá fazendo agora pós de rinoplastia. E ela sempre fala que o que é belo pode melhorar. Ontem, a gente brincando, falou sobre isso, que o que é belo pode ser melhorado. Porque assim, o belo às vezes é belo pra mim, mas não tá belo pra você. E isso é uma questão sua, porque é no seu corpo, é na sua autoestima, é algo muito interno da pessoa, né? E quando você diz que a pessoa, que o médico, né, o cirurgião plástico, ele é um psiquiatra com bisturi, porque ele vai mudar realmente ali a vida da pessoa. Porque a autoestima, ela já vai ligada ali a questões de saúde mesmo mentais, né? Que a pessoa pode ter depressão, ela pode ter ansiedade por conta daquilo, ela pode acreditar que outras pessoas enxerguem ela de um outro modo, e eu acredito que realmente faça muito sentido isso. Eu brinco muito, né? Assim, as pessoas sabem que eu sou bonito, isso é fato, mas eu vou falar uma verdade. Gente, a produção morrendo de rir. As pessoas, não, eu sei que eu sou bonito, isso é fato. Mas tem como melhorar. Mas, nossa, Tudo belo pode ser melhor, não é verdade? Nossa senhora! Na frente do cirurgião plástico, eu tô levando essa. Eu quero saber agora, quando a parar aqui, eu quero anotações. Eu quero anotações. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, viu, senhor Sérgio? Gente, olha só, tá vendo? Ó, toma lá da Rapaz, você brincou com uma pessoa errada. Que agora que a gente começou o episódio. Mas então, eu falo muito sobre beleza, autoestima, mas sabe por que eu falo isso? As pessoas, elas conseguem me ver uma pessoa bela, uma pessoa bonita hoje e tal, mas por que eu consigo me enxergar assim, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho um ex-namorado aí, inclusive, lindo, maravilhoso, que ele não se achava tão bonito assim. Assim muito como comum. Eu tenho amigos ou eu tenho pessoas próximas que são lindas, realmente são pessoas lindas, e não é só o interior, é o exterior mesmo, de aparência física, porque conta muito. A gente se olhar no espelho e dizer assim, porra, eu sou bonito, eu sou gostoso pra mim mesmo, que é a melhor padrões, coisa. Né? Não, eu não tô falando de um padrão específico, tá? Eu tô falando de mim especificamente. Porque quando a gente fala de si, a gente não precisa determinar que esse vai ser o padrão da outra pessoa. Eu não tô querendo falar isso. Sim. Mas eu vou assumir uma verdade aqui, já que a gente tá falando desse assunto de autoestima, de beleza. Eu não me acho tão bonito quanto as pessoas acreditam que eu seja. Isso é algo assim, eu sei que eu sou bonito. Se eu quiser ser nojento, eu sou nojento. Mas eu não acho esse exagero de beleza. Por quê? Porque eu entendi que beleza não é só a minha cara, beleza não é só isso. Vai muito mais além. Eu tenho um grande amigo também, Joaquim, que inclusive você conhece, que ele me ensina muito sobre isso. Inclusive ele é lindo, maravilhoso, gatíssimo, ator de novelas e etc. E ele disse assim, Eli, nada adianta a pessoa ter essa beleza externa se ela é isso daqui azeda no interno. Exatamente. Porque você vai soar, transparecer que a sua beleza não vale de nada. Exato. Entendeu? Então, assim, conta tudo. É isso que eu quero falar, né? Que é um conjunto de coisas, né? Que eu acredito que seja. Eu adoro falar sobre esse assunto porque, assim, empodera e faz as pessoas elas acreditarem mais em si. Que elas têm mais um potencial sobre si. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E eu queria saber se existe idade certa, se assim, você indica
quando a pessoa deve procurar você? Porque você é um médico quando a pessoa procura na debilidade. Mas, por exemplo, eu atualmente não me queixo de nada. Uhum. Mesmo assim, eu poderia procurar o Dr. Sérgio Morum e dizer, Sérgio, o que eu posso melhorar aqui? Você faz esse tipo de indicação? Me conta um pouquinho mais como você faz isso. Sim, não, com certeza. Então, mudou muito ao longo desses 20 anos a forma como a sociedade vê, né, o autocuidado. A gente hoje vê os homens aí passando creme, usando protetor solar, né, cuidando da sua aparência física, e isso não tem nada a ver, isso não deixa o homem menos heterossexual por causa disso. Então, que bom que nesses 20 anos a gente vê um movimento maior masculino para se cuidar, a gente vê um movimento maior de pessoas mais jovens, na faixa etária entre 20 e 30 anos, já se preocupando, né, com alguma ruga que começa a aparecer, com a pele que já não está legal. Então, enfim, isso é muito importante ali, porque é mais fácil você prevenir do que remediar. Né? Então, então, o que a gente chama de prejuvenation, vem do inglês, né, de prevenção do envelhecimento, né? Ao invés de a gente fazer só o rejuvenescimento, né, a gente fazer o prejuvenation. Então, existe muita crítica dessa nova geração de 20 a 30 anos que tem aumentado a procura, né, pela beleza, pelo bem-estar nos consultórios de qualquer profissional que atua nessa área de beleza, mas eu sou muito a favor porque eu acho que as pessoas têm que se sentir bem desde sempre, né? Então, respondendo a sua pergunta, não tem idade, né? Pode ser aos 18 anos, quando uma mulher que não tem mama nenhuma precisa colocar uma prótese de mama para ela se empoderar, para ela arrumar um namorado, para ela poder casar, ou para ela arrumar um emprego, ela vai se sentir mais confiante, né? Então, é uma necessidade naquele momento. Então, não tem idade. Eu sou super a favor de quanto antes a gente começar a prevenir. Então, tratamento com toxina botulínica, tratamento com bioestimulador de colágeno. A gente sabe que a gente começa a perder 1% de colágeno ao ano a partir dos 25 anos de idade. Então quer dizer que a partir dos 25, menos um. Vai só... Exatamente. Ixi, então... a nota vai zerando ali, vai... Exatamente. Então, uma pessoa de 50 anos, ela já perdeu 25% de colágeno. E os 75% que estão ali, eles não são de boa qualidade. O colágeno também envelhece, ele é frouxo. Então, enfim, a gente tem que se preocupar com isso. Além disso, também a gente perde volume ósseo no nosso rosto, a gente perde volume de gordura. Então, inevitavelmente... Por isso que a face vai ficando um pouco diferente. Derretida, um pouco caída, mais caidinha assim, né? Exato. Que é naturalmente a força da gravidade do universo. E se a gente for pegar o outro extremo, a paciente mais velha, mais madura que eu já operei, foi aos 76 anos, uma mamoplastia redutora de uma mama muito grande caída, e ela juntou dinheiro a vida toda e casou com um médico quando estava numa idade mais avançada, e ele encorajou ela de fazer cirurgia, e aos 76 anos ela ficou super feliz e falou, nossa, se eu tivesse feito isso antes, minha vida teria sido totalmente diferente. Então não tem idade. Já fiz rinoplastia em paciente de 60 anos, já fiz abdominoplastia em paciente de 70 anos. Lógico, o paciente tem que estar com estado de saúde muito bom, a gente faz uma avaliação, né? E a cirurgia é extremamente segura à medida em que a saúde está toda equilibrada. Então, não existe idade. Respondendo a sua pergunta, não existe idade. Agora, qual que é o momento ideal, como você perguntou? Então, por exemplo, o maior movimento no consultório é ainda as mulheres, né? Tem crescido muito os homens nas mulheres. E principalmente as mulheres que já estão com a sua prole constituída, que já tiveram seus filhos, que não vão ter mais filhos, tiveram 1, 2, 3 filhos, e elas estão com a barriga grande, com a barriga caída, com a mama caída, né? Elas, obviamente, elas abdicaram de se cuidar para poder cuidar dos filhos, e isso é maravilhoso, eu acho que é imprescindível, né? Mas em algum momento, depois que os filhos já começam a crescer, ela sente essa necessidade de fazer uma abdominoplastia, né? Costurar o músculo, porque às vezes ela vai na praia ou ela tá no banco, na fila, as pessoas acham que ela tá grávida. É muito comum, eu vim aqui porque as pessoas estão achando que eu tô grávida. Então, assim, né? Isso. Coitadas. Não, é muito comum. Muito comum, não tem ideia. Senhora, pode passar. A barriga é grande, senhora pode passar. Bem comum. Então, e também, assim, a mulher nessa faixa etária, depois que ela tá, né, estabilizada, que já teve os seus filhos, ela começa a sentir uma necessidade, muitas vezes também porque ela percebe que o marido tem essa necessidade que ela esteja mais bem cuidada, né? E elas, no geral, elas têm muito medo de serem traídas, né? E muitas vezes também, muitas pacientes chegam com a foto da amante. Doutor, eu descobri que o meu marido tem uma amante.
Olha a foto dela, olha o corpo dela, doutor. Eu quero ficar desse jeito. Aí eu não acredito nisso. Não, esse é um babado do consultório que a gente vai falar agora. Pera, não, aí... para tudo, para viral, fecha tudo. Não, brincadeira, continua. A foto da amante, a gente vai falar agora sobre as amantes. Então... A foto da amante que a mulher mostra... Ó, tô sendo traído por essa querida aqui. Isso. Babadeira, eu quero esse corpo aqui. Exatamente. E aí o que acontece? Gente, chocado. A amante tem um corpo bacana, tem um rosto bacana. Se cuida, né? Se cuida e tal. E a mulher, né, se vê traída pelo marido. Preterida e ela acredita com todas as forças que é o corpo dela quem fez fez parte dessa traição. E não é. Então, quando o paciente chega com esse discurso, eu já falo, olha, é o seguinte, essa foto, essa pessoa aqui, é ela. Tem naturalmente, às vezes, o corpo dela. Eu não vou conseguir deixar você igual a ela. Cada um tem a sua individualidade. Nós somos, né, um ser individual. Então, vou melhorar muito o seu corpo. Você vai ficar com um corpo bem bonito. Você vai poder usar as roupas, né? Abrindo um parênteses aqui, é muito comum. Eu fico muito feliz de ver as mulheres falam, né, doutor? Antes da cirurgia, né, as roupas que me escolhiam. Agora sou eu que escolho as roupas. É, eu até arrepio disso, porque pra mulher, imagina, você ir comprar uma roupa, experimenta vários biquínis e você não serve nenhum. Então você sai dali chateada, né? E, de fato, assim, quando você escolhe as roupas, que é o que a gente faz, nós homens, né? Sim. É maravilhoso, é uma liberdade maravilhosa, né? Então, voltando à história da amante, então, eu já falo, ó, desse jeito você não vai ficar, porque essa é uma pessoa e você é outra. Mas eu vou fazer o meu melhor e você vai ficar com o corpo parecido com esses aqui. Eu mostro meu book de antes e depois, coisas reais, expectativas reais, trago a expectativa. De pessoas que você já operei. Isso é muito importante, gente. Sempre ver o material do seu profissional que você está contratando, os casos, conversar com pacientes que já fizeram procedimento com ele, saber como é o pós-operatório também, porque não é só cortar e costurar, né? A gente precisa acompanhar as pacientes como médico. E aí, voltando de novo à amante, eu falo para ela o seguinte, a cirurgia plástica não necessariamente vai salvar o seu casamento. É bem provável que depois que operar, que você estiver linda, maravilhosa, o seu marido continue com a amante. E o seu marido continue não gostando, não querendo estar com você por outros motivos. E muitas vezes, depois de tudo, a paciente vem e fala, doutor, você tinha razão. Ele continuou com a amante, eu tô super seguro, eu me separei dele, agora eu que não quero mais ele. Olha, então, isso é maravilhoso. Poder, né? Também a mulher, né? Exato. Porque às vezes a pessoa fica dependente emocionalmente porque ela acredita fielmente ali que ela não vai conseguir ter uma nova chance, né? Que outra pessoa não vai gostar dela por conta da aparência dela. E isso é muito comum, não só em relacionamentos, né? Tipo, em várias situações da pessoa. Tipo, você falou que, assim, a gente brincou aqui que a mulher, tipo, estão achando que eu tô grávida na fila do banco. Pra pessoa deve ser horroroso. Porque a pessoa diz assim, nossa, eu tô com um bucho caindo aqui. E as pessoas estão achando que eu tô realmente grávida, né? E sem tá. Então, assim, a autoestima é um negócio que mexe muito com o nosso psicológico, né? E como os padrões de beleza, eles estão o tempo inteiro ali sendo jogados na sociedade, né? Cada vez mais é entendido que existe aquele padrão de beleza que é obrigatório, mas não é. Não existe isso, né? O que eu considero, assim, né, dentro desse assunto, que a gente tem que se sentir bem e saudável. Eu acredito muito nisso, né? Então eu acho que, por exemplo, sei lá, uma pessoa mega obesa, que não se cuida, que dá problema pro sistema de saúde e que não procura ajuda e etc. Isso é um problema. Pra mim, eu acredito que isso seja um problema. Mas uma pessoa que não está no padrão de uma forma, como se fala dentro do fisiculturismo e etc, quadradinhos, bababá, tá tudo certo. Se a pessoa estiver saudavelmente com o corpo dela e ela estiver bem e ela se aceitar daquela forma, tá tudo certo. Tem quem goste, né? Tem quem goste. Se ela se gostar primeiro, tá tudo certo. Nós estamos falando aí de saúde mental, né? Que é muito importante. Então, eu, como cirurgião plástico, né? Eu sou contra padrões, né? Então, padrão de beleza, obviamente, a gente estuda a beleza, né? Existe ali os 3/3 da face, que tem que estar numa simetria. Por que a gente olha lá o príncipe da Disney, a princesa da Disney, ou um ator, uma atriz que a gente olha e fala, nossa, que lindo. Por quê? E tem um porquê da matemática por trás disso. Então, a gente estuda isso pra gente poder proporcionar
proporcionar esse embelezamento para os pacientes. Mas seguir padrão, agora todas as mulheres têm que ter o rosto quadrado, porque a Angelina Jolie fez um preenchimento e ela fez, aquele rosto quadrado não é natural, né? Se você for olhar, ela tinha um rosto oval e agora todas as mulheres têm que ter o rosto quadrado e tem mulheres que não combinam com o rosto quadrado. Então, GK, por exemplo, a GK, ela tirou tudo. A GK, ela até falou na blogueirinha, ela foi lá no De Frente com a blogueirinha, e ela tava cheia de ácido hialurônico, tinha feito vários procedimentos, né? Boca e etc. Ela ficou muito extravagante, né? Ela tem uma beleza angelical, eu acho a GK linda, muito bem cuidada ali, mas ela tinha feito alguns procedimentos e ela falou que retirou. Quando eu a vi na entrevista, eu disse, gente, a GK tá linda. Sabe aquela beleza natural, a pele bem cuidada? A pessoa não tem problema de a pessoa fazer alguns procedimentos, né? Tá tudo certo, como a gente tá conversando aqui, mas não exagerar, não ter aquela linguiça na boca como muita gente tem, né? Tem muita gente que, às vezes eu vejo o povo, inclusive eu vi uma estátua, era tipo um boneco, que o boneco tinha a boca assim, ó. Aí eu, gente, esse boneco tem botox, tem ácido hialurônico na boca. Foi harmonizada, né? Com H no final. Harmonizada, com H no final. Eu sou até contra essa palavra harmonização facial, né? Porque, de fato, ela... se tornou uma coisa, receita de bolo, né? Então hoje... Todo mundo fazendo quadrado ali, né? Hoje, como quase todos os profissionais da área de saúde, gente, fazer um parênteses, eu não tenho nenhum preconceito com isso, né? Não tem reserva de mercado, mas... Hoje, no Brasil, como grande parte do mundo, qualquer profissional de saúde, ele pode exercer, ele é um injector, ele pode injetar, ele pode fazer um procedimento. Então, só que o estudo é reduzido, né? A experiência é reduzida, então muitas vezes o que a gente vê são receitas de bolo, vamos preencher o lábio, tem que preencher o lábio, tem que preencher aqui a têmpora, tem que preencher a maçã do rosto, tem que preencher a mandíbula, tem o queixo, tem que afinar o nariz, tem que levantar a sobrancelha, e você não precisa mexer em tudo, em todo mundo. Então a gente vê a desarmonização, né? Eu chamo de desarmonização. Então eu gosto do termo que eu vou enaltecer o que você tem de belo, né? Vou enaltecer as suas virtudes e vou disfarçar alguma coisa que não te deixa tão belo. Então passa por aí, mantendo a identidade da pessoa e tudo com a pessoa estando consciente. Todas as vezes que eu faço um procedimento no rosto, o paciente acordado, ele vê o que eu tô fazendo, eu mostro, ó, fiz essa metade, tá satisfeito? Tá bom aqui, vamos parar por aqui? Então, eu sou contra essa coisa de receita de bolo, tá? Então a gente tem que estudar, ver a individualidade dos pacientes, botar limite nos pacientes também. Tem muitos pacientes que chegam... já ia te perguntar isso, porque às vezes a pessoa deve chegar querendo tudo, né? Chega. E aí cabe ao profissional, né, mostrar o limite também, do ridículo, né? Do feio, do grotesco, né? E explicar para o paciente, se você quer mesmo parecer dessa maneira, né, não vai ficar legal. Então, cabe ao profissional botar um freio. Eu recuso muitas vezes e eu tenho certeza que aquela paciente vai encontrar quem faça, né? E, infelizmente, a gente vê muito por aí. Outra coisa... Tem gente que tá preocupada apenas com o fim lucrativo, né? Se você for um profissional mais consciente do que você quer pro seu paciente, já é uma outra pegada, já é uma outra vertente. Sim, sim. Então, assim, uma outra coisa que eu vejo muito, né? Mama, prótese de mama. Então, doutor, eu quero um peitão bem grande. Bom, fazendo um parênteses também, a gente teve, nesses 20 anos eu acompanho ele, a gente teve os modismos, né? As coisas mudam. Então, na época que eu fazia residência lá, 20 anos atrás, a moda era peitão. Então, todo mundo, as mulheres no geral queriam ter um peitão, bola, marcado, né? E eu fiz algumas plásticas dessa maneira. Depois de 10 anos, a moda já era peitinho, então muitas pacientes, né, vindo de outros profissionais, inclusive, doutor, eu não queria esse volume, o cirurgião plástico botou, tá muito grande, vamos reduzir, vamos. Aí veio a moda peitinho. Hoje a gente tá vivendo a moda do explante, né? Tem um movimento feminista aí que enfim, existe uma doença do silicone que não é bem assim, é muito difícil esse diagnóstico, uma doença autoimune, e eu já conversei com reumatologistas renomados, né? E é muito difícil fazer esse diagnóstico, mas a mídia caiu em cima como se todo mundo agora tem que tirar a prótese, que a prótese é um perigo, é um problema, e aí tem a moda do explante das mulheres não quererem ter mais a sua prótese, e tudo bem, a gente tira
E aí a gente faz uma montagem da mama com enxerto de gordura para manter mais ou menos aquele volume, né? Então, são modismos, né? Não tem certo e errado. De onde tira a gordura? De qualquer área doadora. Coxa, abdômen, cintura, né? E a gente enxerta na mama. Obviamente, 50% dessa gordura enxertada vai ser absorvida, então não é o tratamento ideal. Mas não existe a regra de todo mundo ter que ter prótese. A gente tem que respeitar a individualidade das pessoas, mas também o profissional tem que saber o limite. Então, muitas vezes o paciente fala, doutor, eu quero grande, desse tamanho. Então eu falo, olha como é que você vai ficar. Eu mostro o meu book, desse jeito você quer? Então, tá bom, tá preparado para isso, cabe essa prótese. E aí eu vou satisfazer a paciente, né? Alinhando para ela, né? Que ela vai parecer mais gorda no tórax, que as pessoas vão achar ela mais vulgar e muitas vezes a paciente quer isso, né? Então... Tá, mas a gente que tem prótese, a gente sente ou só a Nicole? A gente é muita gente, eu não tenho. Ainda, eu tô brincando. Aí. Você nunca viu isso? Você nunca viu esse meme? Você nunca viu esse meme, sério? Não, sério, você nunca viu esse meme? Não, a gente vai ver aqui no ao vivo, sério, você precisa ver. Não, Ai, Deus, é um meme que algumas trans, né, elas batem um carro e aí elas falam da prótese delas que foi impactada pela prótese. Ó, deixa eu te mostrar. Prótese. Enquanto ele procura, gente, a prótese de mama, ela é muito segura, tá? Ela é testada, várias sob pressão, força. Então não vai estourar se você mergulhar, não vai estourar num voo, tá? Não vai estourar se alguém apertar demais. E muito improvável num acidente. Aí você tá querendo dizer que uma prótese estourou com um acidente? É isso? Não, né? Não. Tá bom, então, só para vocês saberem que as próteses hoje, elas estão na 6ª geração, né? Muito evoluídas. 100 metros, Pedro, chegou aqui. Tinha vindo aí a mais de 100 por hora. Aí chegou e falou muito bom, vai, bateu. Nós tava vindo, aí ele ia parando aqui devagarzinho, porque um amigo meu tava indo. Aí eu falei, para nós dar carona. Aí ela parou, ele pegou pra trás. Tipo assim, quando ela caiu nos meus braços, eu tirei o vidro da cabeça dela. Tava cheio de vidro o cabelo dela. Então... Não, ela tava no capacete, ela tava vendo um buraco. Mostra lá o buraco, filma o buraco. Ali onde tava a cabeça dela. Ela foi atingida, por isso que ela tava andando. Ela tava dentro do carro? Tava dentro do carro. Todos ela sentiu um impacto, mas ela sentiu mais, porque olha lá, ó. Quebrou na cabeça dela um vidro. E aí, como é que foi o negócio de silicone? Ué, ela sentiu um impacto na silicone, porque que tem prótese, a gente sente, não é, Nicole? Sente mesmo, sente mesmo. Então, olha só, gente, vocês precisam assistir esse meme da Nicole. É só colocar prótese de Nicole que vai aparecer. A gente que tem prótese, a gente sente, né, Nicole? Por isso que eu perguntei pra você. A gente que tem prótese, a gente sente ou só a Nicole? Então, eu queria saber, é bom você explicar sobre isso, sobre a prótese também, porque muita gente acha que a prótese pode estourar, ou o impacto a prótese vai pular, vai sair do lugar, a prótese vai sair pela barriga. Bom. E eu acredito que essa região do peito aqui, ela é uma região que vai segurar ali a prótese. E a prótese, ela é gelatinosa, pastosa, né? Ela é tipo... É um gel coesivo, né? Como se fosse uma gelatina. Isso. É um gel coesivo, não extravasa dessa maneira, né? Ele fica ali, dentro da parte E a que prótese, cabe, ela né? é um corpo estranho, então o corpo estranho, o nosso corpo reconhece como estranho. Então ele tenta... Muitas pacientes falam, doutor, eu tenho medo de rejeitar a prótese, tenho medo de rejeição. Não tenha, todo mundo vai rejeitar a prótese. Todas as mulheres rejeitam a prótese, porque a prótese é um corpo estranho. Só que aí o seu corpo vai criar uma cápsula em volta da prótese para deixar ela... Proteger ela. Invisível. O corpo já não vê mais a prótese porque criou uma cápsula. Deixou lá, né? Exatamente, que é formada com 3 semanas após a cirurgia, já tem essa cápsula. Então, por isso que a gente então pede esse rápido, repouso né? inicial. Depois disso está formada a cápsula, dependendo da técnica cirúrgica que você usar, a prótese não vai sair do lugar de forma alguma. O que pode acontecer, e que a gente vê muito, né, as próteses de 20 anos atrás, como eu falei, hoje a gente está na 6ª geração, mas as próteses 2ª, 3ª geração, elas não eram gel coesivo, era um gel mais fluido. Então, a prótese pode envelhecer, sim,
sim, e a gente precisa fazer um exame de acompanhamento, que é a ressonância magnética das mamas. Não é a mamografia quem vê melhor a prótese, é a ressonância magnética com contraste. E isso deve ser feito a cada 3 a 5 anos em todos os pacientes que têm prótese, independente de qual geração. E aí, se a paciente tem uma prótese de 20 anos, de 25 anos, fez a ressonância magnética e está tudo bem, a gente não precisa trocar. Né? Mas o que geralmente a gente precisa fazer é a troca. Hoje as próteses são vitalícias, não tem mais esse prazo de validade, mas desde que a gente acompanhe com exames de ressonância magnética periódica, saber se está tudo bem. Porque o que pode acontecer? A contratura capsular. O que é a contratura? O termo leigo é empedramento. A prótese fica meio empedrada, a mama fica deformada, meio dura. E a contratura nada mais é porque essa cápsula que eu falei que é formada, ela tem células musculares, miofibroblastos. Então é uma contração muscular que acontece por algum motivo, numa fase tardia, provavelmente. Sim. E aí esmaga aquela prótese, e aí a gente tem a fase inicial, que é só deformidade, e tem a fase final, que cursa com dor. Então, quando o exame da ressonância magnética diagnostica a contratura capsular na fase inicial, já é o momento da gente trocar essa prótese. Então, a troca da prótese, ela não precisa ser feita a cada 10 anos, ela pode ser feita só quando a paciente tem o início de uma contratura capsular. Entendi. A gente tá falando aqui de peito, né, da prótese, mas eu vou subir um pouquinho, joga pra cima, vamos pro rosto. Depois nós vamos pro glúteo. Depois a gente desce de novo, baixa e sobe, e vai em cima e vai embaixo, e vem, vai subindo e vem chegando. E vamos tudo, porque isso é pra ficar. Ó, a gente começou com gostosura facial, porque gostosura facial não é pra todo mundo não, viu? Mas, ó, tem um médico aqui que consegue deixar você gostoso de cara, que é difícil, mas consegue. Consegue. Tem gente, nossa, tem gente aí que eu achei, queridos... Não posso falar muita coisa sobre isso, não. Aos poucos, uma coisinha aqui, outra ali, a gente vai consegue, adaptando ali, etc. A gente também tem as etnias, que cada um é belo dentro da sua etnia, existe isso, né? Subindo pra face, né? Você falou de rostos quadrados, de boca, a gente estava falando disso. Quais são os procedimentos não invasivos, né, que não são cirurgias plásticas que você faz, que você indica para as pessoas que têm medo de fazer a cirurgia plástica de cara e para elas fazerem esse procedimento, elas te procurarem e elas conseguirem se sentir à vontade para começar a mexer? Porque assim, uma coisa é você ir lá para faca, pá! Foi lá e cortou. Já tô aqui, quero fazer. Outra coisa é a pessoa que realmente nunca fez e ela quer iniciar os procedimentos. Você indica algo antes da cirurgia plástica, não invasivamente, para fazer algo mais leve, assim? Tipo eu, por exemplo. Sérgio, eu quero melhorar alguns aspectos no meu rosto. Sei lá, às vezes eu acho que minha sobrancelha é um pouquinho caidinha. Para poder fazer o o quê? Rejuvenation. Pre-juvenation. Ai, gente, eu me sinto, sabe, aquela Aracida Top Derm? Pre-juvenation. Por Sérgio Moro. Então, tem isso, existe isso. Com certeza, Eli, com certeza. Vamos lá. Então, assim, um paciente como você, que tem 30 anos de idade, né? Chega ao consultório, já tem um pouquinho de ruga aqui, já tem um afundamento da fronte aqui, que causa também uma queda do supercílio. Então, assim, existem vários tratamentos, né? Que a gente pode fazer já desde os 25, 30 anos. E esses tratamentos, eles com certeza vão evitar que você, aos 50, 60, 70, precise fazer uma cirurgia plástica de rosto. Então a coisa mudou muito. Então hoje no consultório eu tenho um público de pacientes de 50, 60 anos que chegam lá e falam: doutor, eu sei que você é cirurgião plástico, mas eu não quero operar. Eu venho aqui porque eu sei que você também faz outros tratamentos. Olha que legal! Que não substituem a cirurgia, mas que tem um resultado bacana que para mim já estou satisfeita. Então é sobre isso. Então esse público hoje, né, que tem 50 anos, 60 anos, que não quer operar, a gente consegue melhorar muito com os mesmos tratamentos que eu vou citar daqui a pouco, que a gente pode usar nas pessoas mais jovens, né? Então, assim, o que eu vejo é cada vez menos uma procura, uma necessidade pelo lifting facial, né? Que é a plástica de rosto e nas pacientes aos 40 anos, como a gente via já há 20 anos atrás. Hoje, cada vez menos, as pessoas vão precisar cada vez menos, desde que elas se cuidem precocemente. Então, quais são esses procedimentos que a gente pode fazer no consultório e que podem prevenir o envelhecimento?
toxina botulínica, né? Que é o famoso Botox, apesar de que eu prefiro usar o Dispor, outra marca que é mais forte, então tem várias é que assim, marcas. o Botox é a marca, né? É igual Gillette, né? Levou o nome da lâmina de barbear. Levou o nome da lâmina. Mas não necessariamente é melhor, e tem outro melhor, enfim, depende de cada profissional. Mas assim, a toxina botulínica que vai paralisar a musculatura, então ela vai evitar com que as rugas dinâmicas que aparecem quando a gente movimenta evoluam para as rugas estáticas, que são essas marcas, esses vínculos na pele. Eu estou precisando fazer são mais difíceis de tratar. Então, a toxina botulínica, os bioestimuladores de colágeno, como eu falei, a gente começa a perder colágeno em 5 anos de idade. Então, aquela porcentagem que vai passando e vai perdendo. Então, bioestimuladores de colágeno são injetáveis, são feitos sem corte, com uma microcânula. Eu, particularmente, prefiro usar o Elancê, que é a policaprolactona, que é, diferentemente dos outros, ele é diferenciado com uma aplicação única, enfim. Gosto muito e a gente consegue, assim, já melhorar a qualidade da pele, devolver, ele também é um preenchedor, assim como o ácido hialurônico, então a gente consegue devolver volume ósseo aonde o paciente já começou a perder, né? Então a gente vai devolver o aspecto natural, jovial, que ele tinha dele há um tempo atrás. Então são a toxina, os bioestimuladores de colágeno, os preenchedores, os fios de sustentação. Mas essa história de fio tá na moda, viu? Isso. Aí tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem 2 tipos de fio. O fio PDO e o fio Silhouette. A gente tem... Explica com mais didática o que é isso. Então, vamos lá. Para as pessoas entenderem exatamente como se nunca tivesse visto o que é cirurgia plástica. Exato. Pronto, vamos lá. Os fios, eles podem exercer 2 funções. Bioestimular colágeno. Então, eles vão recrutar novas fibras de colágeno naquela área onde foi aplicada. Depois de 3 meses, a gente começa a ver melhora da qualidade da pele. Todos os fios são os bioestimuladores de colágeno. E os fios também podem ser de tração. Eles podem promover o efeito lift. Então, eles reposicionam a gordura ao longo do tempo que ela vai caindo aqui, se concentrando aqui, a gordura aqui. Aquele bulldogzinho que vai caindo aqui, o fio pega aquele bulldog e levanta, traz ele para o lugar onde ele estava antes. Pega esse bigode chinês que está caído e traz aqui. Ele deixa a maçã do rosto refletindo luz de uma maneira uniforme, como a gente fazia, como existia quando a gente era jovem. Então, a gente tem os fios de bioestímulo de colágeno e os fios de tração, de sustentação. O PDO, ele só faz estímulo de colágeno. E ele tem uma pergunta, esse fio, ele se degrada dentro do corpo? Todos os fios que eu uso, né? E hoje no mercado a gente não tem mais os fios inabsorvíveis, definitivos. Como sempre absorve. Fio de ouro, fio russo, né? Que lá antigamente tinha essa história, eram definitivos, ficavam marcando a pele, né? A gente via as atrizes com essas marcas. Isso estigmatizou muito a palavra fio, mas já tem aí uns 10 anos que vieram esses fios mais modernos, totalmente absorvíveis e biocompatíveis. É importante falar sobre isso. Quando a gente fala que é biocompatível, quer dizer que aquele produto, né, aquele medicamento que tem ali, ele também tem no nosso corpo naturalmente, então é compatível, então o nosso corpo não vai rejeitar, e não rejeitar não vai estar nenhuma reação inflamatória e o produto vai ser absorvido aí com 1 ano, 2 anos, vai depender de cada produto, tá? Então, tanto o PDO quanto o Silhouette são os fios que são absorvíveis. A diferença é que o PDO vai fazer um bioestímulo de colágeno por 3 a 6 meses, é muito fugaz. Enquanto o Silhouette, ele tem as 2 funções, ele bioestimula colágeno por um período bem mais longo, a gente pode falar de 2, 3 anos de bioestímulo de colágeno do que o PDO, e ele é o único fio que faz esse lifting mesmo, né? De fato, e é um fio de difícil aplicação, né? Não precisa de corte, mas tem uma agulha mais fininha, comprida. Então, eu falo isso porque eu sou professor, trabalho, né, numa multinacional, a Sinclair, e eu dou aula, né, para outros profissionais para utilizar e aplicar o fio Silhouette, e eu vejo uma dificuldade na maioria deles. Então, a grande maioria dos profissionais prefere usar o PDO, mas infelizmente não orienta o paciente de que não vai ter o resultado de lift. Então vem uma frustração muito grande, chega muito no consultório, doutor, mas eu já fiz os fios e meu rosto não levantou nada. Qual fio não você subiu fez? Nada. PDO, não vai Continuou levantar. Continuou o bulldog. Não vai levantar. Continuou o bulldogzinho lá. Então, é o fio certo, que é o Silhouette, com o profissional correto, que saiba fazer a aplicação, que saiba fazer a ancoragem, né? Então, mas onde se amarra esse fio para poder segurar? O fio tem os cones e a gente faz a ancoragem aqui no couro cabeludo, e esse efeito lifting é duradouro e nunca mais a paciente vai voltar a ser como era antes. O fio é absorvido com 2 anos, mas com 2 anos ela não volta mais a estaca zero. Ela vai estar sempre melhor. Então o rosto tem um lift e ele fica lá com um liftzinho.
paciente perde aí O Bulldog nunca fica caído mais novamente. Mais. Perde uns 30%, 40%. E mas aí, continua ali a história. E aí... Aí coloca de novo o fio? Então, isso também é importante. A gente tá falando de tratamento médico. Claro. Então, assim, a toxina, por exemplo, não dá para fazer só uma vez. Não, daqui a 5 anos eu faço outro. No antibiótico, a gente não prescreve um comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias. É a mesma coisa. Toxina, uma vez por ano até o fim da vida, ou 2 vezes por ano. Né? O fio silhuete, por exemplo, foi absorvido com 2, 3 anos, começou a perder o resultado, é a hora de fazer um outro procedimento, que pode ser esse ou pode ser outra coisa. Pode ser um bioestímulo só, um preenchimento, pode ser uma radiofrequência microagulhada. Então, é sempre assim, para a paciente entender que existem protocolos que são prescritos e o ideal, gente, é que você tenha um profissional cuidando de você, né? E que seja você! Esse roda-roda, não necessariamente, mas esse roda-roda, né? Fez com uma coisa, com outra coisa. Que seja você! Confia no profissional, deixa ele prescrever, né, todo o plano de tratamento. E assim funciona bem, e assim a gente não vai precisar fazer plástica de rosto aos 50, 60 anos. A plástica de rosto é maravilhosa, eu faço muito bem, com propriedade, faço o tratamento completo, trato a musculatura também, para não ficar artificial trazendo só a pele, mas envolve um pós-operatório, uma cicatriz, claro. E nem todo mundo tá querendo uma disposto a ficar, e o né? pior, a plástica de rosto numa senhora de 70 anos que nunca se cuidou, vai modificar de repente, ela vai parecer de repente impactante, muito diferente, né? É muito impactante. Então é sobre isso. Esses tratamentos, né, minimamente invasivos, eles evitam que você chegue aos 60 com um aspecto muito impactante que você foi se transformando, se mantendo ao longo do tempo. Só para finalizar sobre os tratamentos que você perguntou, então, além do fio, da toxina, dos preenchedores, dos bioestimuladores, eu tenho também um aparelho que chama BodyTite e Morpheus InMode, que é radiofrequência bipolar, né? E o Morpheus é uma radiofrequência microagulhada. Não é uma pessoa, né? Não, é um aparelho. Mas quem executa sou eu. Não é uma pessoa bipolar. Não é uma pessoa bipolar, menos mal. Então a gente tem aí a radiofrequência, né? Que a gente sabe que aquece o tecido e esse dano, esse calor, ele vai estimular também colágeno de uma outra maneira, por uma outra via diferente dos injetados. Os tratamentos se complementam. É feito no consultório, né? Com anestesia local. É feito no corpo inteiro também. E o Morpheus, ele a gente consegue penetrar em todas as camadas da pele e também na gordura. Ele também promove uma retração de gordura e uma queima de gordura. Então isso é muito legal, porque esses pacientes que não querem fazer uma lipo, tem uma gordura muito fina, a gente consegue melhorar bastante o contorno corporal, a gente consegue emagrecer bastante um rosto, às vezes muito gordo, com essa tecnologia. E a gente tem também, nessa mesma plataforma, o BodyTite, FaceTite, AcuTite, a ponteira Tite, que ela entra, né, por um furinho de agulha. Tato, né? Tite é tightening, de apertar. De apertar, de retrair. Então, é um furo, é uma ponteirinha, assim, uma... Micro ponta. Da lapiseira, sabe aquele coisinha? Grafite de lapiseira. Ela é bem fininha, e a gente introduz na gordura, e a gente aplica essa energia de radiofrequência nessa gordura, e a gente consegue fazer uma retração, uma compactação da camada de gordura, e à medida que a gordura compacta, ela também traz a pele junto. Então é um tratamento maravilhoso para flacidez. Isso é o que você tem usado... esse aparelho, tudo, né? Que esse aparelho na verdade, geralmente ele é a primeira fase dos protocolos, porque de fato, diferentemente dos outros, ele traz aí uma retração de pele 3 vezes mais do que os injetáveis. Então faz parte do protocolo inicial, geralmente. Então são esses cuidados aí. Atualmente, né? Eu tenho o que tem de mais moderno, o que tem de melhor aí no mundo. Tô sempre atualizado. Agora mesmo... No mundo! International, meu amor. Tá achando que é só a Anitta que é international? Que é muito importante, né, Eli? A gente tem que se atualizar, né? Eu vejo muitos colegas com 20 anos de cirurgia plástica dizendo não, né, para algumas técnicas novas que eles simplesmente não se atualizaram. Eles criticam. E não conhecem, né? E não conhecem. E aí eu tô deixando de oferecer para o meu paciente o que tem de melhor, né? Então eu não acho justo, né? Eu tenho que estar atualizado e tenho que estar preocupado, sim, de oferecer tratamentos que deem resultado, que a pessoa não se sinta enganada, que ela não sinta que ela gastou dinheiro à toa. Então, não é uma coisa comercial. Eu não vou usar nem gastando, eu vou usar investindo, porque é algo que vai melhorar a autoestima, vai melhorar o corpo, vai melhorar a saúde, vai melhorar a vida. Então, é investimento. Gasto pra mim é quando a pessoa, tipo, gastei aqui, não serviu, não prestou. Isso.
Aí eu considero mais um gasto mesmo. Mas você tem que investir em algo que dê resultado, num profissional que seja capacitado, porque o índice de frustração vai ser muito alto. E as pessoas vão se sentir enganadas, e geralmente pode acontecer delas serem enganadas mesmo. Então, tome cuidado, né? Pergunte o produto que está sendo usado, peça para ver qual é o produto, a marca do produto, a marca do aparelho, se informe, você é o paciente, a coisa está sendo aplicada em você precisa saber. A maioria das pessoas não sabe nem qual toxina que está sendo usada nela, nem qual é a marca da toxina. Tem que saber, tem que se preocupar, e a obrigação de saber é do próprio paciente. Isso ajuda muito a gente nos tratamentos. Nossa, que incrível ouvir você falar sobre isso. Prestei atenção em todas as informações que são de valor, né, pra gente entender e desmistificar aí as coisas relacionadas aos procedimentos estéticos, né? Tenho interesse, inclusive, já em melhorar aqui essa testa. Já vamos fazer agora. Não, eu já anotei. Diz que minha testa estava inicialmente funda, que eu tinha que fazer botox, o que mais? Eu já anotei, já tive 3 anotações. Mas você tava falando, você falou de cachorro aí pra mim e você falou de fio. Aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Você que não faz, ó. Você que não faz o procedimento, ó. Você é um cachorrinho, ó. Piada puta. Só tu mesmo. Não sei nem o que falar, gente. Não tava preparado pra isso. Nem eu estava preparado pra isso. Eu não estava preparado. Você quer saber que é dos meus cachorros? Não entendi. Não! Ai, gente! Ele não pegou a piada. Vamos lá. Vem com a viral. Au. Você falou de cachorro do Bulldog e falou de fios. Você falou que a pessoa parecia um Bulldog porque ela ficava com o rosto pra baixo e você colocava os fios na pessoa pra poder puxar. Aí veio na minha cabeça exatamente essa música, ó. Piada puta. Que é tipo assim, fio da puta, entendeu? Entendi. Tipo, fio da puta. Que é o cachorrinho. E você falando do cachorro, ó, se você não faz um procedimento quando você tiver com a cara derretida, vai virar um cachorrinho fia da puta. Você não tinha entendido o que era. Mas vim eu aqui pra explicar que na viral tem que ser essa descontração legal, interessante, para as pessoas entenderem e terem acesso a esse tipo de informação. Eu quero sempre trazer aqui no meu canal pessoas que consigam deixar isso próximo do público, isso próximo de uma pessoa que nunca fez um procedimento, de uma pessoa que nunca teve acesso a um cirurgião plástico, porque assim, o cirurgião plástico é como se fosse o médico mais inacessível das camadas de médicos da sociedade. E não é bem assim, a gente pode tornar isso um pouco mais próximo, democrático, para a pessoa entender que não é um bicho de 7 cabeças você mudar algo, que não é um bicho de 7 cabeças você juntar até uma grana, porque tem muita mulher realmente que se sente incomodada com o peito batendo um pouquinho aqui na barriga mesmo, que jogar um pouquinho pra cima. E tá tudo certo. E a gente já falou de rosto, agora a gente vai falar agora de... Paixão nacional. Não, de corpo. De corpo. Quem tem, ó. Então, corpo. Eu queria saber um pouquinho... Ai, meu Deus, destruí tudo. Vamos voltando aqui. O corpo. Você falou que, tipo, muitas delas têm a barriga e etc, querem fazer a barriga. Você deve fazer muito, né, abdômen e bunda, né? Que mulher é muito focada nessa parte de abdômen e bunda, ou não? Homem também? Muito. Que homem não tem conseguido mais emagrecer na dieta, já quer logo ir pra máquina, né? Eu tenho um amigo, que eu não vou falar quem é, que essa parte vai ser bem íntima, não posso falar, mas ele disse assim, amigo, tô indo pra maca, vou sair... Alessandro Ambrosio. Não, porque a pessoa já vai logo, já vai tomar ali sei lá, vou fazer o nariz. Vou logo fazer tudo. Existe isso muito, né? Existe demais, foi bom você falar sobre isso. Nós estamos falando de cirurgia de contorno corporal, né? Então envolve a lipoescultura, né? Para melhorar o contorno do corpo e também a abdominoplastia nas mulheres, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem que entender, gente, que a lipoaspiração não é uma cirurgia emagrecedora. Então, se a pessoa é sobrepesada, obesa, sedentária e procura um cirurgião plástico fazer uma lipo, a gente já fica de orelha em pé, né? Então, assim, a lipo, ela vai ajudar muito, às vezes muito, mas a paciente precisa estar com peso
menor para que a cirurgia seja segura e para que ela tenha um resultado melhor. Então, muitas vezes o que eu vejo é um perfil de paciente que procura, acha que a salvação da vida, né, da aparência do corpo dela está na lipoaspiração. Obviamente, a gente faz a lipoaspiração, fica muito bem feito, mas se o paciente não se cuidar a posteriori, não mudar hábitos de vida, né, de alimentação, de atividade física, ele pode sim perder o resultado, né, e ficar frustrado. Então, por esse motivo que a lipoaspiração é uma cirurgia. Para os sobrepesados, podem operar? Podem, desde que eles já venham no movimento de perda de peso. Então, eu tenho uma parceria com o nutricionista, o Dr. Cleiton Camargos. Então, a gente comunga os pacientes, né? Então, muitas vezes, encaminha os pacientes para ele, para primeiro perder peso, né? E não é só dieta, é mudança de hábito. Aí, quando a gente vê que o paciente está fazendo aquele movimento, né? Que vai ser sustentável após a cirurgia, aí vem a cirurgia e cai muito bem. Então, e aí sim, o paciente consegue manter aquele resultado. Entendi. E assim, então, o profissional também tem que botar um limite no paciente. Infelizmente, né, tem essa moda aí da Lipo HD, né, que é High Definition, de alta definição, e que seguiu um padrão americanoide, assim, dos gomos de gordura, né? Então agora todo mundo... Eu sou sobrepesado e quero ter gomos no meu abdômen. Então tem cirurgião que faz os gomos de gordura. Aspira, deixando exatamente os gomos de gordura, fica muito artificial. Ou faz umas marcações, né, dos metâmeros, dos gomos, de uma maneira artificial. Então, isso não é lipo HD. Né? A lipo HD, isso é uma lipo que vai ficar estranha. Você bate o olho e fala, tá estranho. Nossa, tem alguma coisa ali errada, né? A lipo HD... Existe a lipo de definição, a gente tem baixa, média e alta definição. A HD é alta definição. Ela só acontece quando o paciente tem uma musculatura já definida por baixo daquela gordura que a gordura está atrapalhando o aparecimento da definição. Então, o cirurgião vem com a expertise dele de aspirar as áreas que ele acha que precisam ser aspiradas. Sim. Usar uma tecnologia associada como Body Tight Morpheus, que vai retrair mais a pele e mostrar a anatomia do paciente. Então, a Lipo HD, ela verdadeira, só existe naquele paciente que faz atividade física. O paciente que é sedentário ou que não faz uma atividade física regular, a gente consegue uma lipo de média definição ou de baixa definição, que muitas mulheres, principalmente, elas querem a de média definição, que valoriza aqui as linhas semilunares, a linha alba, já dá um contorno bacana e não precisa ser aquela coisa artificial de marombeira que não vai combinar com o resto do corpo dela, tá? Existe também a lipo Ultra HD, que tem crescido muito no Brasil, o cirurgião plástico Maurício Viário, quem criou essa técnica, que a gente enxerta ele. Ultra HD. Ultra HD. O U vem de ultrassom, né? Chama U-graft, que na verdade é graft de enxerto. Então a gente aspira gordura e essa gordura é enxertada dentro de qualquer músculo. Então a gente pode, por exemplo, enxertar dentro dos gomos. E aí sim, eu vou ter um aumento de volume muscular, né? Não é um gomo de gordura. Eu estou aumentando a musculatura. Então, eu tenho um ecografista, um radiologista que entra na cirurgia junto comigo e a gente mede antes, né? Então, eu vou enxertar deltoide, bíceps, tríceps, vasto lateral, coxa. A gente pode enxertar ombro, trapézio, panturrilha, coxa, glúteo. E aí a gente observa, medindo, né, que no mínimo duplica a espessura do músculo quando a gente enxerta a gordura por essa técnica Ultra HD. É uma técnica um pouco mais difícil de executar e fica muito bacana porque fica um aspecto natural. Então, eu ia sobre isso, né? Não, é sobre realmente a pessoa naturalidade. Ter a naturalidade. Mas sabe o que eu ia te perguntar? Que é uma coisa que me vem muito à cabeça e que eu já vi alguns questionamentos, mas eu queria saber de você, como profissional, obviamente. Cicatrizes. As pessoas se preocupam muito com a cicatriz. Eu, por exemplo, fiz uma cirurgia de ginecomastia há muito tempo. Eu tinha, vai fazer 10 anos já, eu tinha 20 e pouquinhos anos. Tava ali começando a ter a mistura de hormônios e etc, masculinos. E tive um início de ginecomastia, eu já quis tirar. Que te incomodava nas roupas. Que me incomodava que te atrapalhava Nossa, tirar a blusa o meu na biquinho praia. no peito parecia aquela jovem que tinha um peitinho de que limão. as pessoas faziam bullying. Assim, que as pessoas faziam bullying, então é uma necessidade, não né? quero, meu peitinho não. Para. É uma necessidade, você concorda, né? Não, sim, eu me enxergava assim, mas tipo, a minha foi bem discreta, foi na auréola do peito, foi um negócio bem assim. Teve o dreno, que foi logo aqui abaixo, né, dessa parte. As cirurgias, assim, a cirurgia, por exemplo,
de estômago, essa parte aqui do abdômen, na verdade, né? Não de estômago. Ela deixa cicatrizes onde grandes... Porque eu acho que é na virilha que faz isso, como é? Porque, por exemplo, a Virgínia, né? Que é big famosa, a mulher de Zé Felipe, filho do Leonardo, ela fez várias dessas lipos, HD, 3D, 5D, Marvel, DC... Ela fez várias coisas assim. Ela fez várias coisas. E a barriga dela, depois de 2 filhas maravilhosas, inclusive o nome de uma delas é Maria Alice, igual o nome da minha princesinha, meu amor, minha sobrinha maravilhosa. Um beijo pra você, que saudade. E tá maravilhosa, bela, não tem uma marca. Você não viu uma cicatriz, né? Não viu uma cicatriz. Ela botou a cicatriz aonde? Saiu pelo... Então... Ela fez plástica de abdômen, abdominoplastia ou fez só lipo? Não sei, eu só sei que a barriga dela tá quadrada. Que bom. Na verdade, assim... Que maravilhoso, né? Toda cirurgia envolve uma cicatriz. Não tem como fazer uma cirurgia sem cicatriz. Não tem como. Então, por exemplo, na abdominoplastia, a cicatriz, ela é uma extensão da cicatriz da cesárea. Ela fica na altura aqui do pubis e ela vem aqui... tudo isso? Pode chegar daqui até aqui, tudo isso. Tudo isso? Sim. Não, para tudo. É tudo isso? É tudo isso, porque é uma questão geométrica, né, Liz? Se a gente vai puxar essa pele aqui para baixo e fazer isso, ó, vai fazer uma dobra aqui. Sim. Então eu tenho que tratar essa dobra, que vai ser gerada no momento da cirurgia. Então eu sempre explico para paciente, você vai fazer uma troca, você vai trocar esse abdômen flácido, protuberante, né, com uma dobra, com estria, né, que está parecendo que você está grávida, por um abdômen firme. Você não vai precisar mais ficar segurando a musculatura, porque eu vou costurar a musculatura para você. Vou deixar ali com uma cicatriz. A cicatriz, sim, ela pode ser muito extensa, mas ela fica escondida na calcinha, no biquíni. Então o cirurgião tem que ter expertise de fazer uma cicatriz que não seja nem alta, nem totalmente reta. Tem que ficar algo discreto. Algo discreto. E a gente tem aí, eu cuido das minhas pacientes, as cicatrizes delas até 6 meses no pós-operatório. A gente sabe que pode aparecer uma hipertrofia, um queloide, um escurecimento, um alargamento. Então todas essas coisas que podem aparecer... Existe um tratamento para poder melhorar, né? Começa a perceber que está começando, a gente já trata. Com placa de silicone, com infiltração de corticoide, com aplicação de radiofrequência. Então, a cicatriz, com o uso da cola cirúrgica durante a cirurgia também, que ela deixa a cicatriz num aspecto melhor. Então, dá sim para a cicatriz ficar muito discreta. E a vantagem sobre o resultado, no geral, os pacientes esquecem que tem cicatriz. Sim, né? Ela tirou ali várias coisas do corpo. A plástica de mama, né, a mastopexia, o levantamento da mama, quando tem uma queda com flacidez, a gente tem que fazer aquele corte triplo, né? Em volta da areola, uma cicatriz vertical, uma cicatriz horizontal, em âncora invertida ou em T invertido. É muito detalhezinho, mas ele né? nunca vi nenhuma paciente reclamar no pós-operatório que a cicatriz ficou horrorosa, enfim, porque a troca foi muito boa, a paciente está com a mão bonita, isso que importa. E a cicatriz horizontal, ela está escondida pela própria mama. Então, o que você vê, às vezes, é uma linhazinha aqui, né? E a areola, quando não fica legal, a gente hoje faz tatuagem, dermopigmentação, então fica bem... As técnicas são muito avançadas, né? Avançadas. Então, é só querer estar bem com a sua cicatriz, cuidar, né? Importante que o paciente faça repouso nos primeiros meses, e a cicatriz precisa de repouso para cicatrizar bem. Não tome sol nos primeiros 3 meses, então tem a parte do paciente também para a cicatriz ficar boa. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, numa lipoaspiração, por exemplo, as cicatrizes são pequenas e eu, particularmente, faço elas todas escondidas, você não vai achar. Não acha? Não acha. Sai por onde esse buraco? 2 na virilha, uma dentro do umbigo, uma no mamilo, né, na areola. Não tem como achar mesmo, né? De frente você não acha. É uma pergunta, tem como abrir pelo umbigo? Introduzir uma cânula pelo umbigo, para você poder aspirar a cintura bem aspirado. Entendi. A gente entra por aqui e usa uma cânula curva. Pelo umbigo? Pelo umbigo, sim. Uma pergunta, assim, eu nem tem nem com relação com a cirurgia plástica, mas o nosso umbigo, por exemplo, ele fica como? Assim, o meu umbigo formou e aí ele fica ligado a quê dentro do corpo? Eu nunca pesquisei isso. Surgiu agora essa dúvida, já que você tá dizendo que introduz uma cânula para poder aspirar, para não sair nada. Porque o umbigo, por exemplo, o meu umbigo é para dentro. Digamos que eu queira ali para aspirar aqui. Pronto, aí resolve e não tem furo nenhum. Não, o umbigo em si, ele não tem gordura, né? Ele é pele e aquela pele tá grudada na musculatura.
Não tem gordura. É somente isso. É somente isso. A gente usa o umbigo. A gente só usa o umbigo quando tava lá, quando era bebezinho pra ser formado. E aí ele é fundo porque a pele gruda na musculatura. Ele é pele e músculo, né? Então aparecem as hérnias umbilicais. Quando o músculo fica frouxo, aí fica aquela bolinha saindo pra fora, que vem de dentro da barriga. Isso não é, né, uma gordura que tá entre o músculo. É uma gordura que vem de dentro da barriga. Então, respondendo a sua pergunta, né? O acesso pelo umbigo é uma cicatriz que não vai tratar nada do umbigo. É só o acesso pra gente ter facilidade de aspirar a cintura. E no umbigo fica até melhor, porque não vai ter furo em outro lugar do corpo. Exatamente. Tem isso, né? Mas se tiver também a cicatriz e a pessoa reclamar e tiver quem reclame, o que importa é a gente estar bem. Mas se a pessoa estiver lá falando muito, ela estiver lá na dela, eu pegaria a minha lixa e faria, sabe o quê? Continue, querida. Pode falar. Isso é pra quem fala muito, tá, gente? Joaquim, é culpa sua. Isso é pra quem fala muito, tá? Não Eu ia dizer, querida, continue falando, vá. Então, vamos falar sobre glúteo também, já que a gente falou sobre o contorno corporal. A gente não tem mais tempo, então, Então tá bom. Como a gente não tem mais tempo e ele quer falar mais, Lixa pra ele. nosso tempo estourando. Lixa. Agora, quando a pessoa estiver falando muito, mas muito, o assunto pode ser até interessante. Mas se ela falar muito, aí você vai fazer alguma coisa na vida. Eu vou lixar a unha, que minha unha tá... Joaquim, essa culpa aqui é sua. É totalmente sua. Trouxemos a lixa aqui pro canal pra mostrar aqui, mas uma forma interessante de passar o tempo. Com Pode certeza. continuar, Sérgio. A pessoa entender que ela tá sendo inconveniente. Fala do glúteo que você tem 30 segundos Não, pra então falar vamos lá. Sobre o glúteo, né, que é a paixão nacional, né, que, enfim, muitas mulheres buscam esse bumbum na nuca, os homens também, né? A gente tinha... Graciane Barbosa, Nicole Baus, né? Tem essa Antigamente história. a gente tinha só a prótese de glúteo, né, que é uma coisa que eu não faço, estigmatiza demais. Então, assim, o que eu faço já há 20 anos? Enxerto de gordura no glúteo, com resultados muito naturais e hoje cada vez mais seguro à medida que a gente usa o ultrassom. Aí a paciente fala, mas eu preciso fazer uma lipo para poder ter um glúteo bacana. Hoje, né, e eu digo hoje, nos últimos 2 anos, a gente já não precisa mais, porque chegou no Brasil o ácido hialurônico corporal, que a gente não tinha ainda. Olha que legal. Então a gente pode sim fazer um aumento de volume no consultório com esse ácido hialurônico, que obviamente é totalmente absorvido aí com 1 a 2 anos. Então vai sim precisar renovar. Por isso que eu acho que a gordura que é definitiva, né, é o ideal. Enxerto de gordura é ideal. E a gente tem também os bioestimuladores de colágeno, né, como eu falei, o Elancê, que melhoram a flacidez da pele. Então a gente consegue tratar a perda de volume, a perda de contorno e a perda da firmeza, né? Isso tudo no consultório com resultados naturais. A gente vê muitas famosas, né, com esses glúteos bem durinhos, brilhosos. Bumbum na nuca. E elas mesmas falam, né? Eu uso tal produto, falam. eu sou fã de tal produto. Então, assim... Mas eu gosto dessa naturalidade das pessoas falarem que usam, sim, porque assim, porque... senão as pessoas vão achar que é aquela beleza inatingível. Exatamente. Eu sei que, tipo, a gente não pode comparar. Tipo, eu quero aquela bunda, eu quero aquele glúteo na nuca igual de fulana. Mas eu posso chegar a uma proximidade para o que cabe dentro do meu corpo, para o que cabe dentro da minha realidade, né? Exatamente. E num país que valoriza muito o glúteo, né, de fato, as mulheres que têm aquele bumbum assim chapado, né, isso compromete a autoestima dela. Os homens também, né, independente de serem gays ou não, né, veste uma roupa, não fica tão legal. Então, assim, o glúteo eu faço bastante e, assim, impressionante como muda também muito a vida das pessoas. Muda, porque dá até um equilíbrio, né? A pessoa, imagina, a pessoa tem aquela bundinha de pastel, pá, que bate assim, é só... seco, não? Tem uma bundinha, uma carninha ali, dá um negócio, dá uma gostosura, dá... Quem não quer, né? Quem não quer, quem não quiser, deixa pra mim que eu tô querendo. Mas, obviamente, gente, não depende só desses procedimentos. Atividade física regular, né? Fortalecer a musculatura, que a musculatura tem que estar firme. A musculatura firme, ela vai sustentar também. Etc. Não pode também confiar só, vou colocar aqui a bunda e acabou. Não é bem assim, né? Exatamente. Ai, que delícia saber desse papo todo de coisas legais, de autoestima, de procedimentos que você faz, porque isso traz muita informação
para quem gostaria, para quem quer fazer, ou para pessoas que nem entendiam nada sobre isso, né? Assim, eu quero deixar didático a forma do entendimento do que é fazer isso, porque assim, às vezes a pessoa, tipo assim, eu não tenho condições de botar minha mama agora, mas eu vou juntar minha grana pra escolher minha mama, entendeu? E a pessoa entendendo que ela consegue fazer isso de uma forma natural, tranquila, leve, é a melhor coisa que tem. Estamos chegando ao fim do nosso papo. Nossa, a gente passaria aqui muito mais tempo falando. Mais umas 4 horas. Com certeza. Com a lixa. Eu ia ter que usar muito a minha lixa. Mas, Sérgio, muito obrigado por vir aqui falar sobre toda a sua experiência, sobre a sua expertise na área de cirurgia plástica. Como um psiquiatra com um bisturi, porque isso é muito importante falar, né? Porque as pessoas veem o cirurgião plástico. Não! É um médico que conversa ali com o paciente, que dá dicas, que melhora a autoestima também, né, do paciente, que isso é muito legal. Fala para as pessoas na sua câmera lá, onde as pessoas te encontram, para saber mais sobre o seu trabalho, se você tem site, se você não tem, para as pessoas te encontrarem, né, saberem quem é você e acompanharem o seu trabalho, já que você é um médico aí com tantos anos de carreira, né, para as pessoas acompanharem o que você faz e o que tem de bom para ser mostrado. Pessoal, antes disso, Eli, só um pouquinho. Então, o principal aqui, objetivo, gente, é que você, consumidor, né, você leigo, que hoje a gente tem muita informação na internet sobre tudo, que às vezes o paciente fica perdido, né? Então, converse com o seu profissional, enquanto o profissional que você confie, que não necessariamente tem 1 milhão de seguidores, mas que não tem expertise nenhuma, né? Isso é muito importante, que a gente está falando de promoção de saúde. Como ele falou, eu sou médico e eu estou promovendo a saúde. Então, não é só cortar, costurar e ganhar o seu dinheiro, né? Acompanhar, saber a psique da pessoa, acompanhar o estado psicológico dela, e eu fico muito feliz quando eu vejo que de fato consigo mudar, transformar a vida das pessoas, né? Dentro da minha atividade. Isso é muito uma realização imensa. Quem quiser me seguir no Instagram, então @dr.sergiomorum. Quem quiser sigam ele, gente. Sigam. Tem muitas informações, acompanhem. O site é www.metafísicos.com.br. O canal no YouTube a gente está lançando dentro em breve, a gente não tem ainda. Balançou, vamos. Vai! E também, né, faço atendimento em Brasília, também em São Paulo, esporadicamente, como eu fiz residência médica aqui. Olha que legal! Eu venho para operar, então vamos puxar para São Paulo para trazer. E também, né, o público aí médico que tiver interesse, eu tenho curso próprio, né, desses procedimentos que eu faço, né, de bioestímulo, de preenchimento, de radiofrequência, né, então também estou disponibilizando esses cursos também agora aqui em São Paulo, além de Brasília. E é isso aí. Que maravilha! Que maravilha! Foi a viral! Au! Gente, que delícia! Que delícia de papo! Olha, a gente saber das coisas, a gente ter conhecimento, a gente multiplicar o nosso conhecimento, a gente viralizar o nosso conhecimento, que é o que a gente quer aqui na Viral, neste canal, que é meu, é seu, é nosso, é gostoso, é delícia, assim como eu, assim como você. Esteja aqui comigo! Esteja! Aprenda, interaja, compartilhe, encaminhe esse vídeo, que a gente quer fazer isso, essas conexões, trazer coisas legais a cada episódio. E eu quero você aqui comigo. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.